Olá, gente! Então, dando continuidade, ao nosso conteúdo, lembrando que hoje nós tivemos nosso plantão, não foi isso? Nosso plantão de dúvidas. Nesse plantão eu pude observar duas coisas. Primeira coisa foi que alguns alunos ainda estão com dificuldades na predicação verbal. Segunda coisa, o aluno Cauã, não foi Cauã, que me perguntou sobre a questão do sentido e a transitividade, que já é a parte do conteúdo de regência verbal. Certo? Então, na aula de hoje, eu vou tentar aqui sanar um pouquinho essa dúvida de alguns alunos. Foram 2 alunos, mas normalmente a dúvida de 1, de 2, no geral, só que ficam com vergonha de perguntar. Então, veja bem, o primeiro passo, gente, que a gente estudou, não foi rapidinho essa revisão. O primeiro passo que a gente estudou na semana passada, na aula passada, foi a questão da transitividade verbal. Que eu coloquei hoje no plantão de dúvidas, mas só vou repetir que me perguntaram, certo? Nós estudamos 4 classificações, não foi isso? VTD, VTI, VTDI e VI. O verbo transitivo direto, observe que é direto, é aquele que aparece o quê? Sem preposição. Até utilizei muito hoje o exemplo, não foi no plantão, o verbo comprar. A criança comprou o livro. Não foi isso? Eu coloquei hoje para vocês. Professora, é para copiar? Copie, gente, copie novamente. Quanto mais a gente vai copiando, vai registrando cada vez mais, Então, esse comprou, que é ação verbal, não é isso? Esse comprou é um verbo VTD, ok? Então, como é que eu vou descobrir que ele é um VTD? Eu vou fazer a pergunta ao próprio verbo. Quem compra, compra algo. Ele comprou o quê? O livro. Observe que o livro está complementando esse verbo VTD. Ele é um objeto direto, não é VTD? Então, ele é um objeto direto. Quando o verbo é VTD, ele aparece, Ele exige o complemento, no caso o livro, eu não posso parar a frase no verbo comprar. A criança comprou. Vocês mesmos me perguntariam, sim, professora, comprou o quê? No caso, ali observe que o complemento, a gramática chama de objeto, é o complemento. Inclusive, só existem o quê? 2 complementos verbais na gramática, que é o OD e o OI. Já o VTI, com preposição. Por exemplo, professora, eu usei hoje o verbo gostar, não foi isso, gente, no plantão? Então, a criança gosta, veja, aqui não tem espaço, deixa eu botar mais embaixo. A criança gosta de sorvete. Está caindo tudo aqui, senhor. A criança gosta de sorvete. Vou colocar aqui o exemplo do verbo VTI, coloquem também. A criança gosta de sorvete. Então, qual é o verbo da oração? O verbo gostar. Quem gosta, gosta de. Observar a preposição aqui. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto. Então, quando esse verbo é transitivo indireto, quando eu faço a pergunta a ele, na resposta, no seu complemento, aparece com preposição. Então, aqui ele gosta de quê? De sorvete, é o objeto indireto. Já o verbo VTDI, observem aqui que nós temos o D e o I. O direto e o indireto ao mesmo tempo. Então, observe que vocês vão encontrar exemplos nos textos, nas frases, nas questões que eu trouxe. E aí vocês vão observar que para entender esse verbo, eu preciso fazer a pergunta a ele mesmo, Então, por exemplo, o professor, eu coloquei esse verbo hoje de manhã no plantão de dúvidas, não foi? O professor ofereceu. Eu vou inverter, ao invés de eu colocar
o direto logo aqui, o objeto direto, eu vou colocar o objeto indireto. Vocês vão perceber que a ordem aqui não vai alterar nada. Então, o professor ofereceu ao aluno o livro. Então, qual é o verbo que aparece aqui nessa oração? O verbo oferecer. Quem oferece, oferece algo a alguém. Então, ele ofereceu o quê? Vamos procurar aqui na oração. Ele ofereceu o livro, é o objeto direto, sem preposição. A quem? Ao aluno, certo? Então, nós temos aqui um objeto indireto. Aqui aparece com preposição, coloquei no caderno, e aqui aparece sem preposição, certo? Fazendo com que o verbo, nesse caso aqui, apareça com 2 complementos, que eu não vou adivinhar, né? Eu vou observar as frases. Já o verbo, então aqui, VTDI, coloque com, deixa eu botar aqui para vocês colocarem, com e sem preposição. Já o verbo VI, que é aquele que não precisa de complemento para fazer sentido, como eu dei exemplos hoje, não foi? O verbo sair, o verbo chegar, o verbo ir, que tem algumas observações que vocês vão ver em regência, mas quem nasce, nasce, quem morre, morre, então não precisam de complemento para ter sentido, ok? Então, o verbo VI, o verbo intransitivo, não precisa de complemento. Bom, essa foi a primeira partezinha do plantão de hoje. Está muito repetitivo, mas tem que repetir para vocês fixarem melhor, certo? E aí aqui, ó, copiaram, né? Tentem ao máximo entender essa parte para que a parte de regência fique um pouco mais fácil. Dando continuidade, aí qual foi a outra pergunta do aluno hoje? Foi de Cauã. Cauã me perguntou, comentou que não estava entendendo sobre a questão do sentido, né? Como encontrar a transitividade de alguns verbos. Então, gente, nessa parte de regência, que o livro de vocês na gramática tem uma tabela, vocês vão ver que tem casos específicos. Nós estamos estudando os casos específicos da gramática. E nesses primeiros casos, vocês vão ver que hoje vamos trabalhar 4 verbos, né? O verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo querer e o verbo visar. O que é que eles têm em comum aí? Vocês vão perceber que para eu saber a transitividade, eu primeiro tenho que entender qual é o sentido na frase. E eu vou decorar, professora? Não, nós vamos ler e verificar qual é o sentido que ele está apresentando ali. O sentido é a interpretação, o que é que aquele verbo quer nos mostrar naquela frase. Então, preste bem atenção. Nesse momento, viu, Cauã, que me perguntou hoje de manhã? Nós estamos trabalhando, ó. Primeiro, eu vou trabalhar o sentido do verbo. Qual é o sentido daquele verbo naquela oração? Eu só vou descobrir isso se eu ler. Vou tentar entender, tentar não, né? Eu vou entender o que é que ele quer transmitir para a gente. Para que a gramática me diga que, de acordo com aquele sentido, eu vou usar aquela determinada transitividade, certo? Então, mudou o sentido, era por isso que no slide da aula passada tinha assim, mudança de sentido faz com que haja a mudança de transitividade. O verbo aqui, se vocês observarem, é o mesmo, é assistir, 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 assistir. Perceberam que foi o primeiro verbo de regência verbal? Olha, assistir, 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 assistir. Sim, o que a gente observa depois desse assistir? Olha? Aqui eu tenho ao espetáculo, aqui eu tenho ao mecânico, aqui eu tenho o paciente e aqui eu tenho em Aracaju. O verbo assistir é o mesmo aqui, gente, observe. Olha o complemento dele, como apareceu diferente. Em um momento o complemento apareceu com preposição. Onde está a preposição aqui, professora? O ao é formado por o a preposição mais o o artigo. Aqui, onde é que está a preposição? Aqui, ó, o a preposição mais o o artigo.
Não é isso? A combinação é na classificação das preposições, que é acidentais e essenciais, na contração e na combinação. Aqui é a combinação, não há perda de som. Se vocês lembram, né? Lá do sétimo, né? Sexto, sétimo ano. Aqui é artigo ou, isso também Cauã me perguntou, se eu não me engano foi Cauã que me perguntou. Quando é artigo e quando é preposição? Deixa eu completar aqui, que eu não completei, não foi? Cauã me perguntou também, quando há, normalmente na sala eu coloco o artigo, a preposição, a pronome, né? Para vocês saberem diferenciar. Antes da gente começar esse assunto, normalmente eu faço isso. A preposição, artigo e a pronome. Como é que eu vou saber a diferença? Porque o a é a mesma coisa. E como é que eu vou aplicar nas frases? Então, hoje de manhã eu trabalhei com vocês, né? Quando o a é artigo, ele acompanha o substantivo. E quando o a é o quê? Preposição. E também nós temos o a como pronome. Basicamente, o artigo acompanha o substantivo, definindo, né, o termo. Então, a boneca, né, então acompanha o substantivo. Nós temos o a preposição, que é exigido pelo termo anterior, que eu até comentei hoje no plantão de dúvidas com vocês, que o termo anterior, ele pode ser um verbo, pode ser um nome. Como a gente está estudando verbo, então eu afirmei hoje de manhã que ele é exigido pelo verbo, mas ele também pode ser exigido pelo nome. Nós vamos ver isso mais à frente em crase, que a gente volta um pouquinho, que é a regência do nome, crase é a regência do nome. Então, o nome exige, o verbo exige a preposição. Então, é exigido pelo termo anterior. Só rapidinho, uma recapitulação diante do plantão de dúvidas, né, que houve essas... E o pronome, eu vou colocar mais à frente em outra aula essas diferenças em frases. Hoje não, para não confundir tom. E o pronome substitui o nome. Bom, para deixar claro, só voltando aqui, não foi a dúvida de Cauã, sentido, transitividade. Então, Cauã, alunos, né, do 9º ano, o que é que nós vamos aprender inicialmente em regência? Primeiro, sentido, depois transitividade. Então, resumindo aqui, vou apagar essa parte, vocês já devem ter copiado. O que é que nós temos aqui? Até então, eu lembro que eu fiz no quadro para vocês, não foi? Para vocês colocarem o sentido do verbo assistir, né? O sentido do verbo assistir, para que gere uma transitividade. Então, vamos ao primeiro caso. Recapitulando, né, da aula passada, já que houve essa dúvida. Eu já li até uma tirinha, já eu pego, né, para a gente ler a tirinha, que é o verbo assistir ali, por isso que eu a trouxe, né? Então, ele assistiu ao espetáculo. Quando a gente lê esse assistir aqui, quando a gente vê esse verbo assistir, qual o sentido dele aqui? De ver, de presenciar aquilo, né? De ver, de verificar, né? De presenciar, de estar presente naquele lugar. Nesse caso, quando o verbo assistir está no sentido de ver, de presenciar, o que é que a gramática nos diz? No sentido de ver, de presenciar, ele vai ser o quê? VTI. Ora, se ele é VTI, ele é um verbo transitivo indireto, ele exige a preposição. No caso, a preposição... vamos ver se está ali mesmo, correto? Ele assistiu ao espetáculo. O a, preposição, é aqui, que a gramática disse, ó. Tá vendo? O a, preposição, mais o o espetáculo. A combinação, aqui é a preposição por combinação. O a, que foi exigido pelo... Quem foi que exigiu a preposição a? Quem foi que exigiu? Né? Quem exigiu aqui foi o sentido desse verbo, Cauã. Foi o sentido dele, certo? Cauã e os outros alunos também, né, que tiveram essa dúvida. Tá bom? Então, vamos ver o outro caso. Assiste ao mecânico consertar o carro. Então, o que é que a gramática nos diz? Que o verbo assistir, no sentido de caber, de pertencer, de ser obrigação, né?
dele, ó, de caber, de pertencer. Existem outros sinônimos, lembra que eu falei isso na aula? Existem outros sinônimos da gramática. Então, de sentido, de caber, de pertencer, de ser da obrigação, né, de consertar o carro, cabe a quem aqui? Ao mecânico. Então, o verbo assistir, no sentido de caber, de pertencer, ele vai ser um VTI com o quê? Com a preposição a. Vamos ver se isso aconteceu. Quem foi que exigiu a preposição a? O termo anterior, mas só por ter exigido ou porque o sentido diz isso, Cauã? Lembra que eu falei isso, que a gente ia detalhar mais na aula de hoje? Certo? Então, VTI com a preposição a. Quem exigiu essa preposição a? O termo anterior, que é o verbo. Ok? A médica assistiu o paciente. Nesse sentido, quando é a médica, nesse caso aí, a interpretação que nos leva a crer é de cuidar, certo? Então, no sentido de cuidar, de dar assistência, nós temos um verbo VTD. Então, lembra da primeira tabelinha de transitividade? Se ele é VTD, o que é que nos leva a crer? Primeiro eu venho com o sentido, Cauã, e depois eu venho com a transitividade. Não altera essa ordem. Primeiro é o sentido, depois eu vou repetir muito isso. Primeiro o sentido, depois a transitividade. Então vamos ver se foi isso que ocorreu. Então, se ele assistiu o paciente, então eu tenho o verbo assistir e aqui um objeto direto. Eu não coloquei, não destaquei os objetos, mas posso destacar daqui a pouco. Então, o verbo assistir, no sentido de cuidar, ele é VTD. Então, só vamos voltar aqui, ó, VTI, mas eu só coloco a transitividade, gente, se tiver o sentido, viu? Um objeto indireto. VTI, objeto indireto. E o último, pouco comum, né, mas ainda assim utilizado, é o verbo assistir no sentido de quê? De morar, certo? Ele é um VI, mas, apesar de ser VI, o que é que a gramática nos diz? Que no seu complemento, que é um adjunto adverbial, ninguém vai colocar assim, assisto. Ninguém vai chegar e terminar aqui a oração, assisto. Né? Então, esse termo que vem após o verbo, que é uma circunstância de onde você mora, no lugar que você mora, né? Assisto em Aracaju. Então, VI com a preposição em. Aqui coube certinho, mas normalmente a gente bota no bairro Santos Dumont. Aí o em, a preposição, lembra que eu citei agora, né? Questão da preposição, né? Acidentais, essenciais, combinação, contração, aí vem contração da preposição em mais o, que é o no, certo? Aqui é só o em, né? Uma preposição aí essencial. Então, o em, enquanto preposição, observe aqui o adjunto adverbial e aqui é o verbo assistir, ele é VI. Então, só recapitulando, antes da gente avançar, nós vamos ter o verbo aspirar hoje, e o verbo querer e visar com o professor Gilmar. Então, observem o seguinte, não avancem em regência verbal se não compreender bastante essa parte. Sentido, nós vamos passar primeiro por sentido, transitividade, ok? Então, eu vou apagar, deixa eu só completar aí, para vocês completarem aí em casa também, ó. Aqui é um adjunto adverbial de lugar. Vou colocar aqui, ó, de lugar. E eu coloquei também os objetos, são dois objetos, né? São dois complementos verbais da gramática. Ok? Se ainda permanecerem as dúvidas, no próximo plantão eu tirarei, posso repetir isso aqui várias vezes, se vocês quiserem, ok? Bom, aí vamos ver o que é que tem nos slides agora, né? Sair um pouquinho do quadro. Eu trouxe aqui uma tirinha, né? Tem até assim, na URL ali, né? Quero passar, mas veja bem o que é que tem na tirinha, né? TV, a fonte da discórdia. Quero ver a novela. Quero ver a novela. Novela, futebol, futebol, outro diz, né? Futebol, futebol. Amor, nossos problemas acabaram. Agora temos duas TVs.
Vamos assistir o jogo. Então, se nós estivéssemos em sala, qual era o meu pedido inicial? Primeiro, eu queria que vocês me dissessem o que teriam entendido, né, sobre a tirinha. Segundo, eu queria que vocês destacassem qual foi a incoerência, qual foi o desvio da norma gramatical. Lembrando que a gente no nosso dia a dia utiliza alguns termos informais, mas quando a gente vai para a norma culta, para os textos, né, formais, a gente precisa utilizar da forma correta. Okay? Então, naquele caso ali, ele colocou, vamos assistir o jogo. Então, ali está o desvio, ou seja, saiu do que a gramática disse para a gente fazer, né? O correto perante a gramática, inclusive. Então, assistir ao jogo. Deixa eu colocar aqui o trechinho. Tá vendo, Cauã? Aqui o assistir, o sentido de assistir é ver. Então, pelo contexto, inclusive, a gente entende que eles estavam vendo, né? Então, assistir o jogo, será que está correto? Ou assistir ao jogo? Então, observe que o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele é VTI. Ó. Observe como eu vou falar. No sentido de ver, presenciar, ele é VTI. Qual é o objeto aqui indireto com a preposição a? Onde é que tem mesmo o a mais o? Quando a gente for estudar crase, vocês vão ver que eu ainda coloco os casos de regência, mais a crase. Né? Assistir a peça, vocês vão ver lá mais à frente, eu vou fazer isso com vocês, essa maldade, né? Eu vou fazer isso, ó. Assistir a regência do verbo, sentido, ó, o a mais a, a gente vai estudar isso nas próximas aulas, né? A crase, mais à frente, agora não. Bom, e aí a gente encerra essa tirinha, então observaram ali. Deixa eu só terminar a leitura, né? Vai assistir o jogo na sala? Você. Não, senhora, você vai para a sala. Enfim, eu só queria mostrar, por causa do verbo assistir, que houve ali um desvio. Então, revisando. Assinale a frase, esse aqui eu vou um pouquinho rapidinho, viu, gente? Olha, assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Quando ele pede assim, observe que ele pede a errada, ó. A incorreta, o que houve erro, mas para isso eu vou ter que analisar frase por frase. Então, na letra A, vou botar ali porque ali é muito ruim para escrever. Assistimos um belo espetáculo. Não é assistir no sentido de ver ali, de ver, no caso, a um belo espetáculo. Então, o que é que deveria estar sendo colocado ali? A preposição a. Observe que eu falei primeiro o sentido, né? De ver, no sentido de ver. Tem que ter ali a preposição a preposição a primeiro, né? Será que é essa que está errada? Bom, vamos passar pelas outras, né? Na letra B, vamos ver a letra B. Não assistir à missa. Então, o que é que nós temos ali? O verbo VTI, no sentido de ver, de presenciar a missa, né? De estar presente, de presenciar. Então, nós temos o a, que foi exigido pelo verbo assistir, no sentido de ver, mais o a missa, deu a crase. Ah, professor, eu não estou entendendo a crase aqui, mas aqui você já ouve, você percebeu que houve já a fusão a união de dois elementos, que é o a, que foi exigido pelo verbo assistir, mais o a de a missa, porque é um termo feminino, ok? Esse caso.